Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Uso do nome de Jesus e o escândalo. João disse-lhe: Mestre, vimos um que não anda conosco expelir os demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, respondeu: Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e que possa logo dizer mal de mim, porque quem não é contra nós está conosco. Quem vos der um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. Quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe atassem a roda do pescoço a mó que um asno faz girar, e que o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrar na vida eterna mutilado do que, tendo duas mãos, ir para a geena, para o fogo inextinguível. Se o teu pé é para ti ocasião de queda, corta-o. Melhor te é entrar na vida eterna coxo do que, tendo dois pés, ser lançado na geena. Se o teu olho é para ti ocasião de queda, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus sem um olho do que, tendo dois, ser lançado na geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda, amando o Senhor com notável devoção, julgou dever ser excluído do benefício aquele que não faz uso adequado da função. Por isso se diz: João disse-lhe: Mestre, vimos um que não anda conosco expelir os demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Pseudo Crisóstomo. Pois muitos dos crentes receberam carismas, mas não andavam com Cristo, como este homem que expelia demônios. Com efeito, nem todos estavam com a vida totalmente ordenada. Alguns levavam uma vida pura, mas não tinham uma fé tão perfeita. Outros, inversamente. Teofilacto Diócrida. Ou também, alguns incrédulos, ao verem o poder do nome de Jesus, também o diziam e faziam sinais, conquanto fossem indignos da graça divina, pois o Senhor queria também, pelos indignos, tornar maior o seu nome. Pseudo Crisóstomo. Não era movido por ciúmes ou inveja que João proibia aquele que expelia demônios, mas queria que todos que invocavam o nome do Senhor seguissem a Cristo e fossem um só com os discípulos. Mas o Senhor, pelas pessoas que, conquanto indignas, fazem milagres, exorta outros à fé, e por esta graça inefável, leva aquelas a se tornarem melhores. Por isso se segue. Jesus, porém, respondeu: Não lhe proibais. São Beda. Com isto, ensina que ninguém deve ser repelido para longe do bem que em parte possui, mas antes exortado aquilo que ainda não possui. Pseudo Crisóstomo. De modo conveniente, mostrou, na sequência, que não se lhe devia proibir, dizendo: Porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e que possa logo dizer mal de mim. Disse isto por conta daqueles que caíram em heresias, como Simão, Menandro e Cerinto, pois estes não faziam milagres em nome de Cristo, mas pareciam fazê-los,
por meio de fraudes. Estes, no entanto, mesmo que não nos sigam, não serão capazes de dizer algo forte contra nós, pois, ao operar milagres, honram meu nome. Teofilacto, Diócrida. De que maneira, pois, falará mal de mim quem, pelo meu nome, tem ocasião de glória e, pelo fato mesmo de invocá-lo, opera milagres? Segue-se, porque quem não é contra nós está conosco. Santo Agostinho. Deve-se examinar este trecho para que não pareça contrário àquela fala do Senhor quando disse: quem não é comigo é contra mim. Ou, acaso alguém dirá que há uma diferença, porque aqui o Senhor disse aos discípulos que não é contra vós, está a vosso favor, mas falou sobre si mesmo. Quem não é comigo é contra mim. Mas não é evidente que é impossível deixar de estar com ele quem se associa aos seus discípulos como a seus membros? Por outro lado, como será verdadeira a frase: quem vos recebe, a mim recebe? Ou poderá também não estar contra ele quem for contra seus discípulos? Onde, pois, fica a frase seguinte: o que vos rejeita, a mim rejeita? Mas, com isto, seguramente quer que se compreenda que alguém não está com ele na medida em que está contra ele, e na medida em que não está contra ele, está com ele. Por exemplo, assim como este que fazia milagres em nome de Cristo e não estava no grupo dos discípulos, na medida em que operava virtudes naquele nome, estava com eles e não era contra eles. Mas, na medida em que não aderia ao grupo deles, não estava com eles e era contra eles. Mas, uma vez que o proibiram de fazer aquilo em que estavam com eles, disse-lhes o Senhor: não lhe proibais, pois deveriam opor-se ao fato de que ele estava fora do grupo, de modo a persuadi-lo a unir-se à igreja, não aquilo em que estava de acordo com eles, a saber, a invocação do nome de seu Mestre e Senhor para a expulsão de demônios, como faz a Igreja Católica. Não se deve, assim, reprovar aos hereges os sacramentos comuns, mas a divisão ou alguma frase contra a paz e a verdade, pois é nisto que estão contra nós. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, isto é dito sobre os que creem nele, mas não o seguem por levarem uma vida relaxada. Aquilo, por outro lado, se disse sobre os demônios, que se esforçam para separar todos de Deus e dispersar sua sociedade. Segue-se: quem vos der um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Teofilacto, Diócrida. Como se dissesse: não só não proíbo aquele que opera milagres em meu nome, mas quem quer que vos dê algo de muito pequeno por conta do meu nome e vos receber por causa de mim, não por favor humano e mundano, não perderá a sua recompensa. Santo Agostinho. Nisto mostra que aquele sobre o qual João havia falado não estava de tal modo separado da sociedade dos discípulos, a ponto de rejeitá-la, como um herege. Mas, assim como costumam fazer os homens que não ousam ainda receber os sacramentos de Cristo e, no entanto, são de tal modo favoráveis ao nome cristão a ponto de também receberem os cristãos e prestar-lhes serviço por nenhum outro motivo senão porque são cristãos. Sobre estes, o Senhor diz que não perderão sua recompensa, não porque, por esta benevolência que têm em relação aos cristãos, já devam parecer protegidos e seguros, mesmo que não sejam lavados no batismo de Cristo, nem incorporados à sua unidade, mas porque, de tal modo, já são guiados pela misericórdia de Deus, de modo que chegarão a esta graça, e assim saiam seguros desta vida. Pseudo Crisóstomo. E para que ninguém alegue ser pobre, citou aquilo que não acontece de faltar, um copo de água fria, pelo qual também alcançarão recompensa. Pois não é o preço do que é dado, mas a dignidade dos que recebem e a disposição de ânimo dos que dão é que fazem a obra digna de recompensa. Mas com esta palavra não mostrou apenas que os discípulos devem ser recebidos pela recompensa que se alcançará, mas também porque isto afastará o tormento.
segue-se. Quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe atassem à roda do pescoço a mó que um asno faz girar, e que o lançassem ao mar. Como se dissesse: se alguém vos honrar por causa de mim, receberá recompensa. Assim também os que não honram, isto é, os que escandalizam, receberão a maior punição. Por coisas claras, ele nos descreve o tormento intolerável, mencionando a mó e a submersão, e não disse que a mó lhe seja atada ao pescoço, mas melhor lhe fora suportar isto, mostrando que algum mal mais grave os espera. Chama de pequeninos que creem nele os que invocam seu nome, não apenas os que o seguem, e também aqueles que oferecem um copo de água fria e não realizam outras coisas maiores. O Senhor não quer que nenhum destes seja escandalizado ou derrubado, pois proibir que invoquem seu nome resultaria nisto. São Beda. Corretamente se chama de pequenino aquele que pode ser escandalizado, pois quem é grande, não importa o que sofra, não se desvia da fé, mas quem é de alma fraca e pequena busca ocasiões em que se escandalizará. Por isso, convém, no mais alto grau, olhar por aqueles que são pequenos na fé, para que não sejam feridos por nossa causa, não se afastem da fé e não desanimem da salvação. São Gregório Magno. Deve-se notar, entretanto, que em nossas boas obras devemos, por vezes, acautelarmos-nos para não escandalizar o próximo, mas, por vezes, não nos devemos importar com isso. Com efeito, na medida em que podemos, sem pecado, evitar o escândalo do próximo, devemos fazê-lo. Se, por outro lado, um escândalo é posto no tocante à verdade, é mais útil permitir que ele nasça do que abandonar a verdade. Em sentido místico, a mó que um asno faz girar exprime o movimento em círculos e a fadiga da vida mundana, e pelas profundezas do mar designa-se a condenação eterna. A quem, pois, que, com aparência de santidade, derruba os outros, seja com a palavra, seja com o exemplo, ser-lhe-ia certamente melhor que seus atos terrenos o conduzissem à morte sob um hábito ordinário, do que se seu ofício sagrado indicasse aos outros uma culpa imitável. Pois, se caísse sozinho, sem dúvida seria atormentado no inferno por uma pena mais tolerável. São Beda. Uma vez que o Senhor havia acima ensinado que não devemos escandalizar os que creem nele, aqui, consequentemente, adverte o quanto devemos nos acautelar com aqueles que se esforçam por precipitar-nos, por palavras ou pelo exemplo, na ruína do pecado. Por isso disse: se a tua mão é para ti ocasião de queda, corta-a. São João Crisóstomo. Ele não diz isso sobre os membros do corpo, mas sobre os amigos próximos, os quais, sendo para nós necessários, encaramos como nossos membros. Com efeito, nada é tão nocivo quanto uma companhia perniciosa. São Beda. Ele chama de nossa mão o amigo próximo de cujo auxílio cotidiano temos necessidade. Mas, se um homem assim quiser nos causar dano naquilo que concerne nossa alma, deve ser excluído de nossa companhia. Pois, se nesta vida queremos ter parte com um perverso, no futuro pereceremos com ele. Por isso se segue: melhor te é entrar na vida eterna mutilado do que, tendo duas mãos, ir para a geena, para o fogo inextinguível. Glosa de São Tomás de Aquino. Chama de fraco aquele que é privado do auxílio de algum amigo, pois é melhor ir para a vida sem um amigo do que, com ele, ir para a geena. Pseudo Jerônimo. Ou de outro modo, bom é para ti entrar fraco na vida, isto é, sem a primazia desejada, do que, tendo duas mãos, ser precipitado no fogo. As duas mãos da primazia são a humildade e a soberba. Corta a soberba, retendo a primazia da humildade. Segue-se, se o teu pé é para ti ocasião de queda. São Beda. O pé é chamado de amigo por conta da função de correr,
como que acomodado aos nossos usos. Segue-se. Se o teu olho é para ti ocasião de queda. O olho é chamado de amigo útil, solícito e penetrante no ato de examinar. Santo Agostinho. Aqui certamente fica claro que aqueles que são dedicados à família de Cristo, mesmo que antes de se associarem ao número dos cristãos, são mais úteis que aqueles que, conquanto já sejam chamados cristãos e estejam imbuídos de sacramentos cristãos, persuadem os outros a fazerem coisas tais que os arrastam com eles para a condenação eterna. São estes que, sob o nome de membros corporais, como uma mão ou um olho que escandaliza, o Senhor manda arrancar do corpo, isto é, da própria relação de unidade, de modo que é preferível chegar à vida sem eles do que ir com eles para a geena. Com isto, separá-los de nosso corpo é não consentir com aqueles que tentam convencer-nos a fazer coisas más, isto é, que levam à queda. E se todos os homens bons com quem eles estão em sociedade tomarem conhecimento desta perversidade, devem eles ser inteiramente separados do grupo e da própria participação nos sacramentos divinos. Se, no entanto, forem conhecidos por alguns, sendo, porém, desconhecida para muitos esta perversidade, devem ser tolerados de maneira que não se consinta em participar da iniquidade, nem seja, por conta deles, abandonado o grupo dos bons. Pseudo Crisóstomo. Em seguida, introduz o testemunho profético do profeta Isaías, dizendo: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O Senhor não diz isto sobre um verme sensível, mas chama de verme a consciência que morde a alma que não realizou o bem. Com efeito, cada um se fará seu próprio acusador, rememorando as coisas que fez na vida mortal, e assim seu verme imortal permanece. São Beda. Assim como o verme é a dor que acusa interiormente, fogo é a pena que arde do lado de fora. Ou pelo verme designa a podridão da geena, assim como pelo fogo o calor ardente. Santo Agostinho. Aqueles que dizem que tanto o fogo quanto o verme dizem respeito às penas da alma, não as do corpo, afirmam que também a alma daqueles que se arrependem tardiamente e de modo infrutuoso, sendo separados do reino de Deus, queima de dor. E por isso sustentam que o fogo pode ser dito, de maneira adequada, em referência a esta dor que queima, de acordo com o que diz o apóstolo: quem é escandalizado que eu não me abrase? Também julgam eles que o verme deve ser compreendido como essa mesma dor, de acordo com o que foi dito. Assim como a traça destrói a veste e o verme a madeira, do mesmo modo a aflição destrói o coração do homem. Já os que não duvidam que naquele suplício futuro haverá castigos tanto para a alma quanto para o corpo, afirmam que o fogo queimará o corpo, já a alma de algum modo será roída pelo verme da aflição. Conquanto esta opinião seja mais crível, sendo absurdo que aí falte a dor, seja do corpo, seja da alma, penso, no entanto, ser mais provável que ambos digam antes respeito ao corpo que a nenhum dos dois, isto é, ao corpo e à alma. E por isso está implícita a dor da alma nestas palavras da Divina Escritura, uma vez que se compreende que, com a dor do corpo, a alma, consequentemente, é também atormentada. Que escolha, pois, cada um o que lhe agradar mais, ou que o fogo se atribui ao corpo e o verme à alma, sendo aquele em sentido próprio e este em sentido figurado, ou que ambos se atribuem de modo próprio ao corpo. Com efeito, os animais também podem viver no fogo, queimando sem serem consumidos, na dor sem morte, por um milagre do Criador Poderosíssimo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.